E eu quero, nesse momento, trazer uma rápida reflexão bíblica sobre a pergunta que ocorreu no Mar da Galileia: quem é Jesus? Marcos capítulo 4, versículo 38 a 41, diz assim: Ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Despertaram-no, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram grande medo e diziam uns aos outros: Mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus amados, este homem chamado Jesus, ele desafiou todas as leis. Por exemplo, a lei da química. Ele converteu água em vinho, desafiou a lei da química. João capítulo 2. Por exemplo, a lei da biologia. Nasceu sem ser concebido por um homem, mas por obra e graça do Espírito Santo. Maria, então, gerou a Jesus. Confira Mateus capítulo 1, verso 18 a 25. Na lei da física, desmentiu a lei da gravidade quando andou sobre as águas do mar e subiu ao céu, ascendendo então à presença de Deus. Lá em Mateus 14 temos essa palavra. Também a lei da medicina. Curou enfermos, cegos, sem administrar nenhum medicamento. Você pode ler vários textos, mas confira Mateus capítulo 9 e tenha maiores informações. Por exemplo, a história. Nós sabemos que existe o antes de Cristo e depois de Cristo. Então, ele marcou a história com a sua vinda. Queira ou não, ele é Jesus, é o Senhor. E até o mundo muçulmano e outras crenças que não acreditam em Deus têm que entender que ele mudou a história. Tem o antes e o depois de Cristo, porque ele é o Senhor. Também eu quero destacar que este Jesus maravilhoso, ele é aquele que deu vista aos cegos, é aquele que fez tantos milagres. Por exemplo, um leproso, ele falava: vai e se apresenta. Uma vez foram 10 de uma vez, chegava lá, já estava purificado. Homem que tem poder, tinha autoridade no céu e na terra. É interessante destacar que ele foi o maior homem da história. Por exemplo, ele não tinha servos. No entanto, chamavam-no de Senhor. Outra coisa interessante, não tinha medicamento, mas era chamado de médico dos médicos. Ele não tinha um exército, mas sempre foi e será o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, e os reis da terra temiam-no. Ele não ganhou nenhuma batalha militar, mas ele é conhecido como o maior conquistador de toda a história. Ele foi sepultado numa sepultura emprestada, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e ele está vivo para sempre. Sabe, meus amigos, o Senhor Jesus não precisou de sepultura. Essa pergunta fora feita por um grupo de universitários ao saudoso pastor Bernard Johnson. Ele dava uma palestra e alguém disse: olha, Jesus é tão importante assim, mas ele nem sepultura tinha, ele foi sepultado numa sepultura emprestada. Sabe o que o pastor disse para ele? É claro, ele passou apenas um final de semana na sepultura. Comprar sepultura para quê? Se ele ficou apenas 3 dias lá e ele ressuscitou. Então Jesus é vida, Jesus é paz. Isaías profetizou dizendo: e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Jesus é saúde para o doente, alegria para o triste, paz para o aflito. Ele é
pão para o faminto, é água viva para o sedento. Jesus é o caminho para o viajor, é o mapa do cristão. Jesus é a bússola que nos orienta o caminho certo. Você está servindo a Jesus? Fica aqui esta palavra. Deus te abençoe e leia a Bíblia, conheça melhor a palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deus te abençoe.